para você fazer agro, você tem que viver o agro. Né? Bom, eu venho de uma casa originária que faz, quando eu entrei lá em 2004, já fazia crédito há 150 anos, literalmente, e até hoje é uma casa muito ligada ao agro. Né? O BBM é uma baita escola e muito nesse sentido. Então eu vivi disso, o agro ali desde o início, operei muito no agro também, então tenho um passado aí de 20 anos fazendo muita coisa, como você falou, proteína, é uma coisa que você ainda não vê nos fiagros, não tem proteína, a não ser JBS e Marfrig, é um mundo gigantesco, né? E muito pulverizado, se você sair do bovino, principalmente, e for para aves e suíno. Então, assim, é uma área que eu operei muito, gosto, acho que tem garantias robustas, né? E, de novo, você falou uma coisa muito importante, a palavra agro, ultimamente, ficou meio tóxica, né? Para usar um termo que as pessoas usam hoje em dia, e que eu acho um absurdo, porque se você for destrinchar o que é o agro. O agro é 27% do PIB brasileiro, então não tem como fingir que você não está olhando o agro, né? Então não vai fazer mercado aqui no Brasil, porque realmente o agro é o que empurra isso aqui, e o real estate logo em seguida, inclusive, né? Mas assim, você tem N áreas, né? E quando você fala que essa noção de que o agro tá ruim e tal, acho engraçado, porque em 21 anos eu nunca tinha visto o setor de açúcar e etanol ganhar tanto dinheiro em tantas safras seguidas. Esse pessoal desalavancou de uma forma incrível. De novo, é volátil. Pode ver um ano que mude alguma coisa, a Índia muda muito o preço, por exemplo, lá do outro lado do planeta, etc. Sim, ok. Proteína. Teve ali o produtor rural, teve o pecuarista teve um problema ali quando saiu de 340 para 200 reais, mas de novo está acima de 300 reais, abrindo novos mercados. Essa questão Trump, China é bom para o Brasil nesse sentido. Estamos aí para abrir o Japão, que é um mercado incrível para a carne brasileira. Né? Na parte de suínos e aves, ninguém consegue competir com o preço que a gente tem. Essa questão de você ter a criação do suíno, do ave, e do lado você está fazendo a ração dele, que é o milho e a soja, com preço que também ninguém consegue. Então, assim, vamos continuar imbatíveis. Cacau, o Brasil ainda é muito importante, o preço do cacau mais do que dobrou. Café, também estamos vendo margem para o produtor há muito tempo, né? O café estourou também. Então, assim, de novo, falar que o agro está mal é olhar muito distante. Tá? Obviamente, a gente vem do setor principal, eu acho, que é um pouco o de grãos, né? Você vende algumas safras com margem muito ruins. Isso tem muito a ver não só com chuva, mas tem a ver até com a questão da Ucrânia, que fez o custo lá atrás subir muito. Depois você tem um ano passado que aí sim o clima atrapalhou bastante. E esse ano você não vai ter uma safra que eu acho que vai assim, mudar muito as coisas. Ainda está se falando muito, uma expectativa muito otimista. Eu acho que quem está bem vai continuar bem. Quem está médio, cuidado, aí devido ao custo do capital, se está médio, mas está alavancado, vai piorar, não tem como, né? Aí entra a questão dos juros. E quem está mal vai continuar mal. Esse ano vai ser. Mas, de novo, é um setor muito importante, é um setor que tem garantias muito boas. Né? Não só você tem toda essa parte de exportação, então você tem garantias em dólar, recebíveis em dólares, maravilhoso, né? Como você tem mal bem a terra. Né? Terra não dá para. Você pode plantar mais coisas, mas na mesma terra. A terra está dado aí, e o Brasil, de novo, é o país que mais protege a sua floresta. Não adianta falar que não é. Tá? Então a terra está dada. Né? Então você tem que produzir mais ali. Mas então a questão da terra, a valorização dela só tende realmente a continuar aumentando, aumentando, aumentando. Isso é uma garantia incrível. E como a gente faz uma brincadeira, é uma garantia que não anda. Né? Ela está lá. Então, mas, de novo, tem várias outras garantias que são muito boas. Eu acho que é um setor que está passando por um momento. Tem uma questão de uma mídia maior que não tinha antes. Né? Então você tem um passivo do Fiagro aqui que ele fala, ele reclama, doeu, ele não estava acostumado, né? Mas também aconteceu isso antes, lá no início dos FIIs, aconteceu isso em outros momentos, em outras áreas, das dores do crescimento. Né? Mas também o setor de Fiagro chegou para ficar, né? São mais de 30 bi de 2021 para cá, um crescimento que demorou acho que 10 anos para a área de fundo imobiliário de FIIs fazer. De novo, eu acho que vai crescer muito mais. Ainda tem uma questão de desbancarização aqui e de sair um pouco também da questão do governo, cada vez mais o governo não tem dinheiro, vocês viram agora a questão, né, do Plano Safra, etc. Então eu acho que tem um caminho muito grande. Tem uma dor do crescimento aqui no momento. Um outro momento bom é que, dado que já tem um tempinho desse estresse, você começa a ver que a garantia funciona. Então teve aquele primeiro momento onde você via, a primeira instância está falando que a terra é essencial. Desculpa, desde a crise lá de 2008, quem está nessa antiga já via essa questão da terra ser um bem essencial lá de 2008. Às vezes tinha um susto da primeira instância. Eu acho que o arcabouço jurídico melhorou muito de quando eu comecei a fazer. Tá? Mas aí entra muito a questão do passivo.
né? Você tem a questão de garantia. Garantia você não executa, você não é de um dia para o outro, tem que ter um pouco mais de paciência. Então, você tem um passivo que te dá essa calma, te deixa trabalhar e ir atrás da garantia, funciona. Eu acho que agora a gente está vendo aí, mesmo surpresas que em primeira instância tinham acatado essa questão de essencialidade do bem, etc. Agora a segunda instância está corrigindo, coisa que já acontecia. Eu acho que talvez só não tivesse essa mídia toda que você tem hoje. Então eu acho que o agro vai voltar com tudo.